Shrek marcou uma geração inteira, seja pelo filme ou pelos infinitos memes na internet. E alguns dos personagens da franquia acabaram ganhando uma importância a mais, e esse foi o caso do Gato de Botas. Mas, do nada, a DreamWorks lança Gato de Botas 2, e ele é melhor do que deveria. Eu sou o narrador e hoje vamos conversar sobre o filme e analisar por que ele funciona tão bem. Acho que todo mundo já comentou como ele é bem produzido, então não vou enrolar muito aqui. Utilizar alguns efeitos e cenas 2D, aproveitar o uso de cores e estilização para passar sensações, foi uma ótima decisão. Sai daquele padrão 3D que estamos acostumados por aí, e parece que aproveita mais a mídia. Até me lembra um pouco Homem-Aranha no Aranhaverso. Ponto positivo, espero que continuem com isso. Agora, tratando do enredo em si, é algo bem clássico. Uma jornada para obter um item que realizará um desejo, mas que no final não importa, pois o caminho até lá já mostrou que os personagens já tinham o que precisavam. Esse é um dos tipos de metáforas mais antigos da humanidade. O que você procura, muitas vezes está debaixo do seu nariz, mas você não enxerga. E o motivo disso, narrativamente, se dá pelo personagem achar que quer algo baseado em uma mentira que ele acredita. Assim, durante a história, passará por diversos momentos, até perceber o que ele realmente precisa e descobrir sua verdade interna. O nome disso é um arco de personagem positivo, e ao ser misturado com diversas outras estruturas de escrita, cria momentos divertidos e impactantes para quem consome a história. Então, vamos ver como tudo isso ficou no filme. A trama abre com a cena do Gato de Botas dando uma festa, e depois lutando contra vários inimigos, enquanto canta e trata tudo como trivial. A música diz sobre ele ser uma lenda, um herói destemido, e as atitudes dele, assim como sua habilidade, parecem provar isso. Ainda aparece um monstro gigante, que mesmo assim é derrotado pelo protagonista sem muita dificuldade. Aqui é legal olhar um pouco no que as imagens do filme contam sem palavras. O gato é destemido e até inconsequente, não levando nada a sério e se botando em perigo demasiado, às vezes por motivos bons e às vezes idiotas. Seu inimigo é colossal, mas ao enfrentar de forma animada, confiante e festiva, os criadores querem passar a mensagem de que o personagem de fato é capaz de grandes conquistas, e não é só um metido qualquer. Tudo isso estabelece empatia pelo personagem. Ele é poderoso, mas também está do lado do povo. É animado, salva os mais fracos, não abaixa a cabeça para autoridades e tem a coragem para ir em aventuras que nós gostaríamos de ir, mas não vamos por medo ou por outros impedimentos. Porém, as coisas começam a tomar um rumo diferente quando o sino cai na cabeça dele, e o médico revela que ele morreu e provavelmente está em sua última vida. Vemos suas 8 mortes, e em todas elas podemos ver um tema em comum: a falta de apreço pela vida, se colocando em situações perigosas por motivos desnecessários, e não por motivos nobres. Ele para dar uma cantada em uma mulher durante uma corrida de touros, joga pôquer com cães raivosos, quer provar que cai de pé, pulando de uma torre enorme enquanto estava bêbado, recusa ajuda para levantar mais peso do que aguenta, se atira em um canhão, continua comendo uma comida mesmo sabendo que é alérgico a mariscos, ignora os avisos do biscoito sobre o fogão estar perigoso e então morre pelo sino. Só que você pode falar, mas narrador, ele estava protegendo a vila e a criança. Sim, só que perceba como ele sai do local, mas volta para continuar recebendo bajulações, mostrando que o ego dele é maior que tudo, coisa que inclusive vai ser jogada na cara dele pela gata mais pra frente. E faz parte também do motivo das mortes anteriores de alguma forma. Muitas vezes o que ele apresenta não é coragem, é inconsequência, porque para ter coragem você precisa ter medo e enfrentar esse medo, o que não é o caso aqui, pelo menos por enquanto. O médico continua falando sobre ele ir para um local seguro, com alguém especial, e o gato percebe que é sozinho. Tudo isso ajuda a determinar qual o mundo normal do personagem, ou seja, o dia a dia dele, que é um reflexo de sua mentira. Esse mundo de aventuras não deixou com que ele formasse laços com ninguém, além de seu próprio ego, e o fez acreditar que ele é imortal, intocável, que sua vida é infinita e nunca vai morrer.
Suas aventuras eram regadas a ouro, prazeres e adrenalina, mas isso era só uma ilusão. Como o próprio filme mostra, era de solidão, coisa que será reforçada quando ele vai para casa da doida dos gatos. Após receber a drástica notícia que precisa se aposentar e ignorar o conselho, ele vai para um bar, sozinho, pois não tem ninguém com quem compartilhar isso, e fica falando consigo mesmo, olhando no espelho. Até que a única pessoa que o acompanhou esse tempo todo aparece. Se você ainda não viu o filme, aqui vão começar os spoilers. Ao seu lado, repentinamente, aparece o lobo, que é a morte. A única pessoa ou coisa que sempre esteve ao seu lado em cada uma das vidas, e que o gato sempre riu na cara. É engraçado que, por mais que ele seja metido, e mesmo sem saber a identidade do lobo, o gato se sente desconfortável, se arrastando pro lado. O grande herói destemido parece ter ficado meio abalado, sentindo instintivamente que havia algo errado. Então temos uma quebra de todos os elementos estabelecidos para o personagem até agora. Ele é completamente humilhado pelo lobo, e finalmente uma lâmina o encosta, fazendo ter medo da luta e da morte. Então, o gato foge da forma mais degradante para uma lenda. Ele entra no buraco da latrina e se arrasta por todo o esgoto, caindo em uma poça de lama e sujeira. Seu orgulho e sua identidade estavam na lama, literalmente. No processo, ele deixa sua espada para trás, representando a morte metafórica do personagem. E o filme deixa isso bem claro, fazendo literalmente um funeral para as roupas do personagem. Com medo de morrer, Gato de Botas morre. O preço para se manter seguro foi renunciar à sua própria vida. Esse também é o fantasma do personagem, um acontecimento traumático que normalmente cria a mentira que o personagem acredita, só que aqui serve para reforçar ela de modo deturpado, piorando ainda mais a situação. E vai ser a ferida que ele vai ter que curar durante o filme. No caso, ela é até representada literalmente, com um corte na cabeça dele. Assim, a realidade de seu mundo normal é manifestada. Por trás da ilusão de aventuras, dinheiro e fama, havia a solidão e a fuga da responsabilidade. Vemos isso em como ele fica descuidado, apático e sem esperanças na casa de gatos. A parte da responsabilidade é interessante, visto que ela se manifesta de 3 formas. Existe a responsabilidade sobre a vida que ele levava, a responsabilidade por ter traído a confiança de quem amava e a responsabilidade de enfrentar a morte. Como O Gato de Botas é um filme baseado em contos de fadas, claro que a estrutura da jornada do herói não poderia faltar. Ela não é uma técnica narrativa em si, mas é uma sequência de acontecimentos que, se bem conectados, utilizam naturalmente diversos elementos necessários para contar uma boa história. E aqui aparece o grande mentor do herói, Perito. Por mais que sua postura não reflita isso inicialmente, com o decorrer do filme, percebemos que ele já encontrou sua verdade interna, mesmo tendo vivido uma vida sofrida e cruel. E esse acontecimento o ajuda a passar pelas dificuldades de forma natural, aproveitando a vida e sendo grato pelo que tem, mensagens que o protagonista precisa aprender. Junto da função do mentor, o cachorro também acaba sendo um pícaro, um tipo de arquétipo que serve para deixar as coisas mais engraçadas, mas também revelar verdades e críticas sobre os personagens e o mundo. Imagine um bobo da corte, só ele tem autorização para zoar o rei. Afinal, se o rei matar o bobo da corte, significa que, além de ser verdade o que ele falou, o rei teria descido ao nível de um palhaço, o desmoralizando. Por isso, os pícaros usam a comédia para dizer o que todos precisam ouvir e sair impunes disso, seja por serem inocentes demais, como o Perito, ou por serem extremamente ridículos, usando isso como escudo. Depois também são apresentados mais alguns personagens secundários, que servirão de reflexos do tema principal, e também para ajustar o ritmo da trama em certos momentos. Porém, eles têm um pequeno problema. O filme trata da jornada do Gato de Botas. É ela que queremos ver, mas temos cortes para personagens que não ligamos muito.
Suas tramas são quase totalmente desconectadas do gato, tendo o único ponto em comum a vontade de fazer um desejo e algumas situações momentâneas. Isso cria um conflito de interesses, visto que, em geral, não existe um trabalho para nos interessarmos por eles de verdade. Por exemplo, o bebezão lá é o vilão principal para todos que não são o gato, mas ele, em geral, não representa nada emocionalmente para o espectador, servindo como reflexo do arco negativo, que alguém pode tomar ao se deixar levar por não reconhecer o valor das coisas que tem. E ele acaba sendo o real conflito final, sendo que para nós, o vilão interessante é o lobo, pois ele está conectado totalmente ao drama e à jornada de crescimento pessoal do gato. Os personagens não foram mal aplicados, mas não tiveram o brilho da parte principal. E não que a parte principal tenha sido ultra profunda, revolucionária ou quebrado padrões. No caso, ela faz aquele arroz com feijão gostoso, entretendo crianças muito bem, mas botando aquele tempero especial que só quem é mais velho vai pegar. É um exemplo de como histórias básicas podem ser divertidas. O problema não é a fórmula, o problema é a execução. E aqui, felizmente, foi muito bem executado em quase toda a parte do filme, com todos os elementos, até os secundários, tendo algum entrelaçamento na trama pelo menos, mesmo que não tenham tido nenhuma resolução emocional pessoal pro espectador. Um detalhe visual bem legal foi o lobo colocando a moeda nos olhos, para imitar o costume grego de fazer isso nos cadáveres, para que quando eles chegassem no submundo pudessem pagar o Caronte, o barqueiro que atravessa as almas no Rio da Morte, o que dá um ótimo foreshadow para a identidade do lobo, além de vários outros momentos que vão construindo isso na verdade. Enfim, os personagens atravessam um portal, que literalmente marca a travessia do limiar da jornada do herói, e vão para o mundo especial. E esse é um ponto bem legal de histórias. Apesar do nome, não é necessário que isso seja um mundo mágico ou coisa do tipo, mas um local desconhecido pro personagem, ou um estilo de vida, tipo um adolescente saindo da escola e indo pra faculdade. O mundo especial representa o inconsciente do personagem, suas emoções, e é algo novo para o herói. Isso fica bem claro, né? Aqui, tudo literalmente se manifesta como um reflexo de quem está com o mapa, revelando seus medos e necessidades. Nesse ponto, o personagem percebe que tem algo de errado consigo mesmo, mas ele se engana. Seu ego, sua identidade, o mantém seguro dentro da concha. Seu medo vai aumentando, mas ele evita mostrar isso. Isso é demonstrado pela barba dele sendo cortada e também pela aparição do lobo. Cortar a barba significa que ele percebe que tem algo errado, mas manter as mentiras e a aparição do lobo mostram que o medo só tá aumentando, e que ele ainda se agarra a essa identidade que ele criou pra ele mesmo. Ao mesmo tempo, após passarem pelo limiar, é normal que encontrem problemas, aliados e inimigos. Exatamente o que ocorre no filme, visto que a Kitty e o Perrito o ajudam, enquanto outros antagonistas aparecem. Acho que já deu pra sacar como a obra utiliza muito bem estruturas clássicas, não é? Deixando toda a experiência gostosa de se acompanhar. Algumas coisas são até literais, como a entrada na caverna mais profunda, que é quando ele encara suas vidas passadas, até termos a provação suprema, no local da estrela, quando a morte reaparece. Então, vou acelerar. Durante a jornada inteira no mundo especial, tudo vai deixando claro como todos sempre tiveram o que desejavam. Cachinhos Dourados tinha a família, Kitty tinha o gato, depois que eles trabalhassem seus problemas. E o bebezão, literalmente, tem um vagalume deixando claro pra ele como sempre teve tudo. Dinheiro, uma família, sucesso, amor, mas que mesmo assim se guiava pela inveja de não ter magia. Durante a jornada, após momentos de reflexão e de palavras de sabedoria do mentor Perito, antes de fazer o pedido, o gato, ao ser confrontado pela morte, tem uma revelação. Literalmente temos o shot da vida dele passando por seus olhos. Só que dessa vez, diferente do início, temos visões de companheirismo, amizade e confiança. Ao aceitar sua mortalidade, recusando o desejo, e perceber como a vida é finita, ele entende que ela deve ser valorizada e aproveitada. E por isso, ele revive. Não fisicamente, mas espiritualmente e moralmente, adquirindo a força para enfrentar o maior desafio de todos, a morte. O lobo é um personagem interessante, é o típico vilão força da natureza, ou seja, ele é imparável, é um conceito, e normalmente não temos como bater de frente com ele. Por isso, o Gato de Botas não o derrota, ele o aceita, vencendo a si mesmo e perdendo o medo do fim.
Lembra do que falei mais cedo? Que para se manter seguro, ele renuncia à própria vida? Então, aqui ele faz o contrário. Ele renuncia à sua vida e segurança para ser livre, deixando clara a mensagem de que a coragem é mais valiosa que a segurança, pois a segurança é estática, assim como a morte não há mudança. Mas a coragem é fluida e imprevisível, assim como a vida. Durante a luta final, temos uns paralelos visuais bem legais do reflexo dos olhos nas lâminas e de quem devolve a arma para o oponente, demonstrando a confiança e a aceitação da situação. Não há trapaças, apenas a luta justa, apenas a responsabilidade. Por isso, a morte, que se guiava pelo medo, perde o interesse no gato e vai embora, deixando claro que um dia eles irão se reencontrar de novo. Mas dessa vez o gato estará preparado, não para fugir, mas sim para aceitar o fim de uma vida bem vivida e bem valorizada. Esse é um clássico arco positivo de personagem. Durante o filme, ele e vários outros personagens vão tendo momentos bem óbvios de suas verdades, mas não conseguem se enxergar. Quem eventualmente consegue se safa, mas quem não, tipo o bebezão, morre. E essas revelações muitas vezes vêm nos momentos de maior tensão, de grandes encruzilhadas. Caixinhos Dourados precisa decidir se faz o pedido ou se deixa o bebê urso morrer. Já o gato precisa decidir entre recuperar suas vidas ou perder a confiança de Kitty para sempre. Então, nos momentos de maior tensão, os personagens revelam seu verdadeiro caráter, quem realmente são. Enfim, após o lobo ir embora, eles derrotam o bebezão, que já comentamos antes, e é uma situação complicada. Ele tem um fechamento na trama e, de certa forma, na mensagem, mas não está conectado emocionalmente com a gente, igual o lobo. Mas era necessário pro roteiro da forma que construíram. Não ficou ruim, mas não terminou de forma espetacular, ai meu Deus, entendeu? De qualquer forma, Gato e Kitty retornam ao mundo normal, dessa vez com um elixir em mãos. No caso, alcançaram seus desejos, mas sem a necessidade de uma estrela mágica, mas sim reconhecendo a verdade que estava dentro deles esse tempo todo. Cara, Gato de Botas 2 foi melhor do que deveria, e foi uma ótima surpresa. Existe a profundidade necessária para conversarmos sobre simbolismos e ferramentas narrativas, visto que os temas, apesar de claros, são profundos e dão origem a muita reflexão, e ao mesmo tempo é digestível para uma criança curtir ali na hora, e no futuro, quem sabe, lembrar de alguma mensagem importante. Talvez o filme não revolucione as animações como Shrek fez, mas com certeza ajuda a mostrar que uma história clássica é clássica por um motivo, pois elas ressoam conosco. E aí, o que você achou do filme? Me diz aí nos comentários o que mais te impressionou. Também aproveita e dá like no vídeo e se inscreve no canal. Toda semana fazemos análises narrativas explicando por que você se emociona, gosta ou odeia uma história. E você só encontra esse tipo de análise aqui. Você também pode me apoiar no clube de membros do YouTube, PicPay ou Apoia-se, a partir de R$5, e ganhar vários benefícios como lives exclusivas, onde faço análises como essa ao vivo, área VIP no Discord e muito mais. Ou se preferir, temos uma loja de camisas e canecas, com várias estampas iradas de animes. Vou deixar todos os links que você precisa na descrição e comentário fixado. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, André Luiz Melo, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, Cindy Avelino, Gustavo Dias, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Luca KHS, Overhaul Engenharia de Manutenção, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.